eles se denominam cristãos, como nós podemos ver, certo? Mas vamos considerá-los heréticos, porque eles vão colocar em xeque doutrinas fundamentais do cristianismo, mesmo usando todo o nome, todo um cacuete do cristianismo. Então, se você for para o site deles, você vai ver como eles organizam e como é tudo muito bonito, tudo muito bem organizadozinho, mas quando você se aprofunda tanto nos escritos, né, como mesmo, você percebe que não tem muita coisa ainda para ser analisada. Então, estou me valendo aqui de uma pesquisa teórica, tanto nos escritos propriamente, né, dito deles, que eles têm revistas, eles têm a tradução da Bíblia própria deles, né, e também por meio de testemunhos, né, de pessoas que viveram dentro desse contexto, os testemunhos de Jeová, compartilhar um pouco da sua experiência, da realidade do que é ser o testemunho de Jeová e o que acontece lá, né? Então, é um pouco baseado aí nessas fontes que a gente vai, então, tentar aqui extrair algo para nós. Então, os testemunhos de Jeová, como eles dizem, né? Mesmo vindo de centenas de grupos étnicos e falando centenas de idiomas, eles são muito unidos, certo? E isso é algo que chama a atenção, porque em todo o mundo, né, nos mais de 200 países e lugares onde eles estão inseridos, eles procuram desenvolver essa unidade de ensino, unidade de estrutura, de organização, e isso é algo assim impressionante. E é como ele diz, o objetivo maior deles é honrar a Jeová, honrar o Deus da Bíblia, o Criador de todas as coisas. E aí, para isso, eles procuram fazer o melhor deles, imitando Jesus Cristo, né? E eles dizem que têm orgulho de serem chamados cristãos, não é? Então, a gente percebe aí como na imagem, né? É bem característica lá do testemunho de Jeová chegando de casa em casa no domingo de manhã, batendo aí nas portas, justamente porque eles entendem que isso é um processo essencial e fundamental para eles no que diz respeito à salvação deles, né? Então, eles dedicam muito tempo nisso e dedicam muito tempo também nas suas reuniões, que acontecem 2 vezes por semana, no Salão do Rei, para ensinar a Bíblia, ensinar aí a palavra de Deus, como eles dizem, e treinar os testemunhos de Jeová para falar em público. Então, eles investem muito nisso. Treinar as pessoas para falarem em público, né? Falar sobre a Bíblia, falar sobre o reino de Deus, porque eles entendem que essa foi a mensagem principal de Jesus Cristo, né? Foi as boas novas do reino de Deus. Então, eles investem muito tempo nisso, certo? E aí eles testemunham, falam muito sobre Jeová, sobre o seu reino, ok? Então, esses são os testemunhos de Jeová. Quero começar falando um pouquinho da história, algo breve, não é? E aí, em seguida, a gente vai entrar em algumas crenças que eles acreditam. Vou mencionar para vocês aqui várias delas. E no final, a gente pontuar algumas, né? Não tem como pontuar todas, obviamente. E algumas à luz das escrituras, para a gente fazer aí um contraponto. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos avançar aqui um pouquinho. História. Então, o homem considerado o fundador, né, dessa seita, desse grupo chamado os Testemunhos de Jeová, é este homem aí chamado Russell. Em 1872, né, Charles Taze Russell fundou, então, o que nós conhecemos hoje como as Testemunhas de Jeová. Ele nasceu aqui de fevereiro de 1852, tinha uma grande dificuldade de aceitar. Oi? Alguém falou aqui com a gente? Acho que foi sem querer. O microfone do Marcos está abrindo. Avisa ele aí que tá. Pronto. Muito bem. Russell tinha muita dificuldade em aceitar as doutrinas da condenação eterna, né? A ideia do inferno, que vai ser uma eternidade sofrendo, né? Pagando ali
vamos dizer, pelos pecados, distante do Senhor, sem ter um relacionamento com Deus. Então, nos seus estudos, ele começou a formular ideias e uma teoria tentando negar o inferno, tentando negar a anulação, né, a punição eterna. Negou outras coisas também, outras áreas muito importantes, como a própria Trindade, a deidade de Cristo e a pessoalidade, vamos dizer assim, a pessoa do Espírito Santo. Então, a partir daí, ele começou a investir, foi uma influência muito grande. Marcos, seu microfone está aberto. Dá uma fechadinha nele aí, por favor. Certo. Então, essa organização começou no final do século XIX, ok? E eles começaram com um pequeno grupo de estudantes. Dentro desse grupo de estudantes da Bíblia, Russell se destaca. Não é? Eles atuavam ali, moravam ali em Pittsburgh, na Pensilvânia, Estados Unidos. Então, foi lá que formou. Ele se destaca e eles, analisando sistematicamente a Bíblia, começam a fazer as suas postulações, ok? E aí eles iam comparando a Bíblia, não é, o que era ensinado pelas igrejas com o que a Bíblia falava, certo? Com o que é que realmente a Bíblia dizia. E segundo eles, a gente vai perceber que muita coisa do que era ensinado, que a igreja falava, não condizia com o que realmente a Bíblia falava. E aí eles começam a publicar as suas conclusões, certo? Então, começa a produzir livros, começa a produzir revistas. Quem estiver administrando aí a sala pode dar uma trancada no microfone do irmão. Por favor, que a gente não desconcentra. Pronto. Então, eles começaram a investir em publicação, né, jornais, revistas. Hoje eles têm duas revistas, que é a Sentinela e Vespertai, então, que são bem conhecidas, né? Eles, costumeiramente, quando vocês encontram eles no meio da rua, eles têm esse material à disposição. No site tem isso tudo gratuitamente. A gente vai ver que a publicação deles é intensa, é muito forte, cresceu demais. Então, eles investem muito nessas publicações, ok? Embora Charles tenha assumido essa dianteira, né, vamos dizer assim, da fundação ou desses trabalhos dos testemunhos de Jeová, naquela época, as pessoas que creem, né, nesse segmento, eles costumam dizer que ele não foi o criador, né, porque isso já existia, ele apenas elucidou, ele apenas organizou, não é? E apenas ele trouxe à tona algo que já existia e começou a divulgar, então, os ensinamentos corretos do Senhor Jesus Cristo, né? Os ensinamentos deixados pelos primeiros cristãos lá nos primeiros séculos, por exemplo. Então, entendem, né, enfatizam que Jesus é o fundador do cristianismo, mas este homem aí foi o fundador da organização Testemunho de Jeová, ali no final do século XIX, ok? Em 1870, ele tinha 18 anos, ele organizou essa classe bíblica, como a gente viu, e em 1879 ele procurou popularizar as suas ideias e doutrinas. Aí perceba, ele publicou uma primeira revista, tá aí com esse nome em inglês aí para vocês, junto com outra pessoa, com outro homem chamado Barbour. E em 1884, ele tomou o controle da publicação, de fato, e aí ele deu um novo nome, né? Ele chamou a Sentinela Anuncia o Reino de Jeová. E aí, então, ele fundou o que nós conhecemos agora como a Sociedade Bíblica Torre de Vigia, que é, vamos dizer assim, a publicadora deles, certo? Então, a partir desse momento, é criado essa publicadora aí, e eles começam a produzir uma grande quantidade de material. Só para você ter ideia,
Na primeira edição da revista Sentinela, eles produziram 6.000 cópias por mês, ok? E com o passar do tempo, lá na sede, que a sede dele nos Estados Unidos é no Brooklyn, em Nova York, eles imprimem mais de 100.000 livros, certo? E 800.000 cópias de 2 revistas diariamente. Perceba, né, a diferença do início já para hoje, como é que eles avançaram nessa produção. Então, isso daí é algo que chama realmente a atenção nossa. Só que, a partir do momento que Russell morre, em 31 de outubro de 1916, um outro homem vai assumir, né, a liderança desse grupo, um advogado, ali chamado Joseph Franklin Rutherford. E aí ele vai, então, receber ali o controle da torre de vigia. E esse cara é um visionário. Todo esse crescimento de publicação foi a partir dele. Não é? Porque quando ele chegou, imediatamente ele já duplicou a produção do material. Então ele era um cara visionário, um cara muito intenso. Ele foi preso, ele passou muito tempo preso, ele brigou muito com o governo, né, com o Estado. Por isso que a partir daí que nós vamos perceber que o Testemunho de Jeová tem uma grande dificuldade, né, com o governo humano, e tem vários conflitos, tem várias dificuldades, a gente vai ver um pouco mais na frente. Eles não participam de alistamento, não vão para a guerra, não juram bandeira, uma série de fatores. Então, a começar aí com esse episódio em que Rutherford foi preso, né, por bater de frente ali por causa das suas doutrinas, das suas práticas, e aí o Estado tentando intervir, tentando mexer nas suas doutrinas. Então ele era um cara muito incisivo nisso. Ele foi um líder muito forte, muito intenso para os Testemunhos de Jeová, não é? E ele foi o responsável por mudar o nome, né, que veio mudando aí. Ele cunhou aí, colocou o nome As Testemunhas de Jeová, que é como nós conhecemos hoje, ok? Só para você ter uma ideia aí, em relação à quantidade, certo, de seguidores do Testemunho de Jeová, veja aí esse quadro, certo? Com quantas pessoas tem. Depois que Rutherford morreu, outros dois nomes assumiram a liderança, né, dessa sociedade. Um foi chamado de Nathan Knorr e o outro é Frederick William Frank. Então, eles assumiram a presidência. E quando foi em 1920, eles chegaram ao Brasil. E como é que chegou? A gente não vai ser exaustivo aqui nisso, mas em 1920, 8 marinheiros que visitaram Nova York, estavam no barco em Nova York, eles tiveram contato com Testemunho de Jeová de lá. E aí, quando eles voltaram, então, eles começaram a falar daquilo que aprenderam, e aí a coisa foi se disseminando, foi ganhando espaço, até que lá nos Estados Unidos o líder enviou um representante ao Brasil para que ele pudesse fazer uma visita, para que ele pudesse trazer mensagens e trabalhar e desenvolver ainda mais o que já estava sendo feito aqui por meio, o que começou, né, por meio desses 8 marinheiros. E aí, quando a gente percebe, né, como estão eles, são dados bem atuais, de 2020, então perceba como eles estão em todo o mundo. Olha a quantidade de pessoas, né, de seguidores aí. 8.695.808. Quantas congregações eles têm e quantos países e territórios eles estão alcançando, né? 240 em todo o mundo. Então, o crescimento deles é muito grande, é intenso, e aqui no Brasil não é diferente, né? Aqui no Brasil, veja quantos habitantes nós temos, veja quantos eles têm de evangelizadores, veja quantas congregações eles têm, não é? E aí a ideia de uma testemunha de Jeová para cada 239 habitantes. Eles são muito, mas muito organizados. Talvez você pergunte, meu Deus, como é que eles têm toda a noção disso, né? Como é que eles fazem esses cálculos aí? Mas eles são muito organizados. Então, essas informações vão passando, né, de uma unidade para outra, até chegar na sede,
e aí eles terem toda essa contabilização mundial e de cada lugar. Então, é tudo muito organizado, ok? De fato, é que eles têm avançado de uma forma, assim, muito grande. Isso é fato, ok? Muito bem. Aí, as principais fontes, né, vamos dizer assim, do conteúdo deles, de como eles veiculam as suas doutrinas, as suas crenças. Nós temos aqui a Bíblia Sagrada, a tradução do Novo Mundo. Essa daí é uma versão de estudo, já foi uma das últimas feitas por eles. Tem aí a revista Sentinela, que foi mudando de nome, e hoje atualmente é essa, e tem a Despertar, como eu mencionei. Né? Esse aí é um título, né? Um pouco recente. O preconceito vai acabar. Então, é por meio desses materiais que eles têm divulgado a sua doutrina, ok? E é interessante que todo esse material eles disponibilizam, né, para download em todo o site, e inclusive na língua de sinais. Então, eles investem muito nisso e eles publicam muito, muito mesmo, ok? Essa revista Sentinela, ela mostra, ela foca em mostrar o significado dos acontecimentos mundiais, à luz das profecias bíblicas, ok? Aí um conteúdo que consola as pessoas com as boas novas do reino de Deus e incentiva a fé em Jesus Cristo. Já a Despertai, ela mostra como enfrentar os problemas dos nossos dias e aumenta a confiança na promessa de que o Criador trará um novo mundo pacífico e seguro. Veja que até nisso eles têm algo bem focado, né? bem organizado. Já a Bíblia, ela teve algumas versões ao longo aí da história, desde a sua formação. Em 1950, eu coloquei aí uma imagem, mas eu acho que ela não está boa. Eu peguei na internet, mas só para você ter uma noção, certo? 1950, nós temos aí essa tradução que era apenas o Novo Testamento. Aí, em 1953, foi produzido o Antigo, né? E em 1961, eles juntaram. E aí, é a versão que nós conhecemos hoje, ok? Em 1984, eles produziram uma versão com estudo, né, com comentário, e já corrigiram algumas palavras, né, já foram ajustando algumas coisas, porque muda muito, muda bastante. Em 2013, eles produziram essa última aí da direita, né, que eles chamam de a espada prateada, então, que é a mais atual que tem. Mas o fato é que ela já passou por várias revisões aí ao longo da história, ok? Muito bem, muito bem. Então é assim que eles é baseado nesse livro aí, que é uma tradução da Bíblia, não é? Aí ajustando e adequando aquilo que eles acreditam, certo? Aquilo que eles acreditam. Pastor Wagner? Oi, diga aí. A Luana está perguntando sobre os dados, né, que o senhor colocou, são referentes a qual ano? 2020. Ok. São referentes a 2020. Esse aqui, ó. São dados bem atuais, né? 2020, a gente está no início de 2021, então tudo muito pertinho aí. Ok? Muito bem? Como é que eles são, né? Como é que funcionam as suas reuniões, ou como eles são organizados? Trouxe aqui alguns dados para a gente pensar e ver aí direitinho, ó. Os testemunhos de Jeová realizam reuniões para adorar a Deus 2 vezes por semana, e aí tem base bíblica. Nessas reuniões são abertas ao público, e como eles dizem, né? Nós analisamos o que a Bíblia diz e como podemos pôr seus ensinamentos em prática, né? Na maioria de nossas reuniões, os presentes podem se expressar por fazer comentários. Elas começam e terminam com cântico de louvor e oração, né? E ele diz assim, ó, você não precisa ser testemunha de Jeová para assistir às nossas reuniões. Todos são bem-vindos. A entrada é gratuita. Nunca se faz coleta. É interessante. Isso daí, eles enfatizam muito isso. Os anciãos, que são os líderes, eles não recebem remuneração. Eles enfatizam o tempo todo que eles não, como eles dizem, né, eles não cobram dízimo,
eles não não fazem coleta, eles não tiram a oferta. No entanto, como é que vem o recurso para eles fazerem o que fazem, para ter o que tem, né, e manter o que tem? Eles chamam são doações, né, são donativos, que cada um está voluntariamente aí livre para fazer. E aí ele pode fazer isso durante as reuniões mesmo, Salão do Reino, mas num lugar reservado, eles podem ir lá e deixar voluntariamente as suas contribuições, assim que eles colocam, ok? Então, eles se organizam em congregações, e cada congregação dessa é supervisionada por um grupo de anciãos. Eles não recebem salário, não pertencem a uma classe religiosa privilegiada, eles não cobram dízimo, nem fazem qualquer tipo de coleta das nossas reuniões, só enfatizando aí o que eu estava mencionando. E todas as atividades são financiadas por donativos anônimos. O corpo governante deles é um grupo de cristãos maduros, né, pessoas mais experimentadas, eles chamam de anciãos, fornece orientações a partir da sede mundial deles e para as testemunhas, né? É interessante que constantemente pessoas, esses líderes, eles estão indo para outros lugares dar palestras, não é? E aí uma coisa interessante que eu li acerca deles é que eles se baseiam no fato de que a igreja primitiva, e ele cita, por exemplo, Paulo, muitas das vezes, quando ele escrevia, quando ele ou fundava uma igreja, ele escrevia para essas igrejas, ele dava relatório para essas igrejas, ele acompanhava essas igrejas, e esses relatórios, esse acompanhamento, ele servia como encorajamento para eles. Aí, por isso que eles fazem isso constantemente. Eles visitam as igrejas, né, os lugares, eles levam palestras para eles, e eles levam relatórios, e recebem relatórios, porque eles entendem que, assim como isso animava, né, e encorajava os cristãos primitivos, também faz com eles hoje, na atualidade. Então, isso é uma prática deles, e eles fazem isso constantemente, certo? Bem interessante notar isso daí. Eles também, eles têm cerca de 20 congregações, ou cerca de 20 congregações, elas formam um circuito, ok? E essas congregações, elas recebem visitas regulares, lá conhecido como superintendente do circuito. Então, cada circuito é formado por 20 congregações. Instruções e orientações bíblicas são fornecidas pelo corpo governante, uma comissão composta por testemunhas de Jeová experientes, né, que servem na sede mundial, aí só enfatizando o que eu já havia colocado. As congregações, elas ficam sobre uma jurisdição de uma filial, não é? Que são agrupados aí em cerca de 20 congregações, mas também incluem grupos isolados, ok? Eu não sei muito bem como é que isso se dá na prática, mas além do que eles chamam de congregações, né, que são os salões aí, como nós vemos, há grupos isolados. Eles não especificam muito sobre isso, o que seria, como é que se organiza esses grupos isolados. Eu acredito que deve seguir a mesma, mas parece-me que é algo não tão organizado assim como uma congregação, como ele chama de congregação. O que é que eles ensinam? Né? O que é que eles transmitem aí como suas crenças? Vamos lá. Eu vou passar aqui muita coisa, certo? Mas vai pegando aí, são coisas objetivas. Ó, o que é que eles ensinam? Há um Deus em uma pessoa, Jeová. Jeová. Não há trindade, eles deixam isso muito claro. Eles dizem que a trindade, inclusive, foi uma invenção de Satanás. Muito claro isso nos textos dele. A trindade foi uma criação de Satanás. O Espírito Santo é uma força não viva, não é? Então eles vão tratar muitas citações nos seus escritos, tratando ele como realmente uma coisa, ou como a força, no sentido de que a palavra pneuma, que é a palavra espírito na Bíblia, é a palavra vento, né? Então, quando aparece isso, está se referindo a vento. Não deveria ser traduzido como espírito, mas como vento. É estranho pensar nisso porque Jesus Cristo disse que, né, Deus é espírito
adoradores adorem em espírito e em verdade. Deus é vento, que adora em vento, né? Vento e verdade. Não faz muito sentido, mas essa é a ideia deles aí. O Espírito Santo é a força impessoal, ativa de Deus. Aí. Eles também ensinam que a primeira criação de Jeová foi o seu filho primogênito. Né? Ele foi usado por Jeová na criação de todas as outras coisas. Então, ele criou Jesus, a primeira criação, e a partir daí Jesus criou todas as outras coisas. Deus usou Jesus para criar todas as outras coisas. Esse é o entendimento, é o que eles têm ensinado. Jesus era o arcanjo Miguel, né? Que se tornou um homem. Eles vão dizer isso também. Jesus foi somente um homem perfeito, não Deus em carne. Jesus não ressuscitou dos mortos em seu corpo físico. Né? Jesus foi ressuscitado não como uma criatura humana, mas como um espírito. Então, por exemplo, quando Jesus apareceu ressurreto, ele apareceu só em espírito, não apareceu em corpo, né? Isso que eles vão dizer. Jesus não morreu numa cruz, mas num poste. Aí você diz, oxe, que coisa estranha. Eles vão entender já já por que disso. Jesus retornou à Terra invisivelmente em 1914. Que eles ensinam. Ok? O resgate sacrificial de Jesus não incluiu Adão. Sua igreja é autoproclamada profeta de Deus. Eles alegam serem o único canal para a verdade de Deus. Né? E aqui uma característica muito forte do que é ser uma seita. Ok? Então, só há verdade, só há salvação na igreja das Testemunhas de Jeová. Certo? Isso é diferente da gente, por exemplo, a gente diz só há salvação em Cristo, só há salvação no Senhor Jesus Cristo, né? Nosso Salvador. A gente não diz só há salvação na Igreja Batista Capim Macio, ou na Igreja Batista Regular, ou na Igreja Presbiteriana, só nela. Não. Aquele que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo. A verdade está em Deus, no Senhor Jesus Cristo. A salvação somente nele. Então é diferente do que eles dizem, certo? O único canal, e eles são muito incisivos com isso. Conversando com amigos que já fizeram parte desse grupo, mas saíram, quando foi expressada uma opinião diferente, quando foi feito questionamento, não é, acerca do que se dizia, eles foram taxados, eles foram escanteados e banidos. Não foi aceito. Então, isso é muito forte para eles. Eles são o único canal para a verdade de Deus. Somente os membros de sua igreja serão salvos. Eles defendem muito isso. As boas obras são necessárias para a salvação. Outro ponto também eles defendem. A alma cessa de existir após a morte. Ok? E aí eles vão ser aquela ideia do aniquilacionismo também, não é? Que não vai ser um sofrimento eterno no inferno. Ok? As almas vão ser destruídas. Deus não é tirano a esse ponto para deixar as almas lá, padecendo, sofrendo. Não, ele vai destruí-las e pronto. Né? Não vai ter esse negócio de um sofrimento eterno, não. Ok? Não há um inferno de fogo, onde os espíritos serão punidos. Somente 144 mil testemunhos de Jeová irão para o céu. Ok? Isso é bem curioso. Porque eles têm muitos seguidores, a gente já viu, muitos, mas só 144 mil que vão para o céu, né? E em outros momentos eles vão até afirmar que os crentes que não são, né, dos 144 mil, vamos dizer assim, os salvos, são da ralé, vamos dizer, vão ficar em outro lugar. Chegam até, em alguns momentos, pontuar isso. Alguém falou? Pastor Wagner, foi Jonas. Diga aí, meu filho, boa noite. Eu estava anotando alguma coisa, mas me perdi. Mas só um pequeno relato. Alguns anos atrás, aí acho que 2013, 2014, tinha muito testemunho de Jeová aqui no satélite, quando estávamos chegando. E, curiosamente, sempre ao sábado, e às vezes até no domingo, eu estava lavando a besta, meu carro escolar, e ele chegava na minha porta. Eu, educadamente, ia lá, e até tem umas pessoas que eu conhecia.
fazia perguntas, eu respondia, e aquele diálogo, assim, aberto a eles, né? Por causa da amizade. E chegou um ponto em que, em algumas dessas questões que o senhor botou aí, ele fez perguntas a mim. E eu fui para a Bíblia, né? Aí começou um festival de visitas aqui na minha porta. Da seguinte maneira, porque alguns vieram dizendo para mim se eu acreditava que o mundo ia ser restaurado. Eu disse, de jeito nenhum. A Bíblia diz... Aí fui para Apocalipse, foi para Isaías 65, 17, 66, 22, que novos céus, nova terra. Aí pegou fogo, viu? Aí eles questionaram e eu fui para a Bíblia. Aí chegou um ponto que eu disse assim, bom, seguinte, deixa eu pegar minha Bíblia, você pega a sua, vamos abrir. Eu não tinha noção eu nunca estudei sobre o testemunho de Jeová. Eu não tinha noção que a Bíblia deles era eles mesmos próprios que faziam. Eu não sabia. Quem falou isso foi Guto. Né? Aí eu cheguei para uns, e eram, assim, eu acho que vem de 2 em 2, mas era um grupo de 10 mais ou menos, mas vem de 2 em 2 é um instrutor e o aprendiz. E eu comecei a fazer pergunta e a mocinha lá e o rapaz começou a ficar meio assim, eu cheguei e fui evangelizar ele, aí pegou fogo o negócio, sabe? Sim. E é muito longo, mas eu vou encurtar mais. Aí, quando ele veio com esse negócio que eu falei para ele que novos céus, nova terra, aí eles não concordaram de jeito nenhum. E eu disse, olha, eu acredito... Sim, aí eu perguntei a ele, Cristo para você quem é? E quando ele falou, é um dos pequenos profetas. Aí eu disse, para vocês, porque para mim ele é meu salvador. Aí, pastor, aí, em cima aqui, eu acho que era bem uns 15 aqui na minha porta. E eu comecei a dialogar, já estava muito tarde, digo, olha, você me desculpe, deixa para a oportunidade. E foi passando, todo sábado ele vinha, eu questionando. Chegou um ponto em que eles falaram sobre justamente a novo céu e nova terra, e eu estava com a Bíblia, nesse dia eu estava lendo a Bíblia aqui, antes de lavar o carro, quando ele chegou. Eu não mandei entrar ainda. Eles nunca entraram também, não. Aí eles conversaram. Quando eu percebi, tinha uns dois, eu acho que eram uns 2 americanos, já um bichão grandão, que veio com eles, aí começaram a fazer questionamento. Essas perguntas que o senhor está fazendo, esse questionamento, eles fizeram para mim, sabe? Só que na hora, eu não me lembrei de tantos versículos, mas o Espírito Santo é tão bom, fiel, que veio me lembrando, ele dizendo as coisas e eu mostrando na Bíblia. Ele falou exatamente do Espírito Santo, né? E não crê na Trindade. Eu disse, Pai, Filho e Espírito Santo é o quê? Aí ele falou, o Espírito Santo é um vento, eu digo, vento? Esse vento está soprando agora é o Espírito Santo. E começou a conversar. Aí chegou um ponto que ele estava muito, não vou dizer assim, alterado, não. Aí eu cheguei e falei para eles assim, digo, olha, rapaz, vamos fazer o seguinte, abra sua Bíblia aí e me mostre aí, 2 João, versículo 9 ao 12. Aí eles ficaram ali, eu digo, você não tem não na Bíblia não, né? Mas eu vou ler para você. Aí eu disse, né? Todo aquele que ultrapassar a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o pai como o filho. Aí eles não acreditaram de jeito nenhum, ficou vermelho, né? E eu falei, aí eu notei que o clima estava muito pesado. Aí eu cheguei e disse, olha, eu vou ler só o 10 para você e a gente vai encerrar aqui a conversa. Porque eu não vou convencer você, nem você vai me convencer. Quem convence é o Espírito Santo, mas aí ele também não aceitou. Se alguém vem ter conosco e não traz essa doutrina da Bíblia, que eu estava com a Bíblia escrita, não recebais em casa, nem lhes des boas-vindas. Aí até hoje, ele nunca mais passa na minha porta. Eles vêm, quando chega na calçada de neve, desvia, vai lá para o outro lado e vai embora, sabe? Certo. E eu estava com o Guto um dia aqui, e Guto doido para conversar com eles, mas eles não quiseram mais conversar comigo, nem com o Guto, nem com ninguém, sabe? Eles, assim, pelo que eu noto, eles são muito treinados. Muito treinados. Obviamente que tem cada um dentro do seu nível, né, ali, né? Que tá uns começando, outros, mas eles investem muito nisso. Então, É tipo uma lavagem cerebral. tem muito testemunho de Jeová que está no estado mediano de conhecimento, e se ele for conversar com muitos cristãos, certo? Da nossa realidade, os cristãos vão passar sufoco. Vão passar sufoco. Porque eles vão abrir a Bíblia, então a versão que eles usam é baseada no texto, então tem muito texto dele que tá igual ao nosso.
Só que tem muitos textos na versão deles aí, na tradução deles, que eles mudaram justamente para adequar as doutrinas dele. Então, eles são muito instruídos, né? Eles são bem capacitados dentro do sistema deles para esse tipo de conversa e de discussão. Então, tudo que eles afirmam, eles trazem referência bíblica. O problema, na nossa percepção, é porque eles não consideram o texto dentro do seu contexto, eles muitas vezes trabalham dentro de uma literalidade exagerada, e em outras eles justificam tudo com simbolismo. Ou é um, é outro. Ou é uma literalidade radical, ou para adequar as doutrinas dele, eles vão para o simbolismo. Mas o fato é o seguinte, você está relatando aí a sua experiência, né, desse contato com ele, e graças a Deus que você soube se posicionar, abrir a Bíblia e falar, mas fica um alerta para nós, não é? Porque a gente precisa, como Pedro disse, estar preparado ali para realmente dar razão da nossa fé, da nossa esperança. E eu acredito que tem muito testemunho de Jeová que se deparasse com um crente, o crente ia passar algum sufoco, porque eles iam... Tem muito argumento. Eles argumentam de todo lado, certo? Eles argumentam de todo canto. Muita coisa, obviamente, sem fundamento, né? Vamos dizer, essas deturpações da Bíblia, né? Do texto mesmo original, como a gente vai ver algumas coisas, mas tem lábia, né? Então, é importante a gente atentar para isso. Diga aí. Tem uma pergunta aqui de Luana que diz assim, como irão para o céu se a alma é aniquilada? Porque o ponto 17 diz, a alma cessa de existir após a morte. Dos ímpios. Aí no 19, somente alguns vão para o céu. Só quem vai para o céu são os salvos, né? Quem são os salvos? 144 mil testemunhos de Jeová. Então, somente esses vão para o céu. Os demais vão ser destruídos. Foi o que o Cláudio botou. Acho que eles falam dos não salvos. A aniquilação da alma são para os não salvos. Exatamente. A referência é dos não salvos, dos que não fazem parte desse grupo. É algo bem, bem complexo. Assim, Vaguinho, Oi? só para ver. Pelo que eu entendi, e assim, você sabe, eu já participei de algumas reuniões, os 144 mil, eles vão morar no céu com Deus, e eles precisam se reconhecer que são os 144. Os outros que serão teoricamente salvos vão morar na terra. Exatamente. Ou seja, não tem só os 144. Os 144 são céu. O resto vai morar no novo céu e na nova terra. E quem não for salvo, a aniquilação da alma. É isso. Exatamente. Falei isso nesse instante. Muito bem aí por enfatizar. São salvos, aniquilados. Os salvos, né, que eu até citei o nome aqui, que são os ralé, os crentes ralé, os salvos ralé vão ficar na terra e os 144 mil, que são os crentes de pompa, vão para o céu. Somente 140 mil testemunhos de Jeová nasceram de novo, não é? Aí que vai de fato viver lá no céu, eles falam isso em alguns momentos. Então, somente os 144 mil testemunhos de Jeová podem tomar comunhão, não é? E aí um fato interessante, porque eles celebram a ceia do Senhor uma vez por ano, e um grupo muito seleto pode participar desse ato, certo? É um grupo muito específico que pode, de fato, participar dessa celebração e comungar ali com eles, né? Outras pessoas que não são podem até estar dentro do ambiente, mas realmente celebrar com eles só um grupo muito seleto. Pastor, uma dúvida. Como é que eles selecionam esses 144 mil? Porque depois que a pessoa morre, já faz não sei quantos anos que esse povo existe. Aí, digamos que um lá do século passado era dos 144 mil. Aí ele morreu. Continua? Esse tempo todinho só deve restar um para vivo dos 144 mil. Isso é algo muito complexo de entender, né? Porque eles chegam a afirmar que são eles mesmos que vão identificar isso. Então, tem algo muito, muito, muito subjetivo, algo muito, muito estranho em relação a isso. É como se eles fossem identificar isso. E, por outro lado, se você perguntar assim, como é que a pessoa se torna uma testemunha de Jeová? Aí eles vão citar algumas características. E uma das grandes características é você obedecer aquilo que Jesus Cristo manda, aquilo que a palavra diz. Por isso a ideia de fazer as obras, né? de fazer, porque isso vai autenticar você como um testemunho de Jeová. Então, se você faz isso e você prega Cristo, né?
Aí você é um testemunho de Jeová, vai começar por aí. E aí tem essa ideia de você se reconhecer como um dos 144 mil, como de fato sendo um salvo, nascido de novo, testemunho de Jeová. Mas é algo muito, muito estranho mesmo, certo? A transfusão de sangue é pecado, não é? Eu acho que todos nós, de vez em quando aparece algo no jornal aí, alguma polêmica em relação a isso. A cruz é um símbolo pagão e não deve ser usado. Então lembra lá atrás que eles dizendo que Jesus Cristo não morreu numa cruz, porque eles pegam muito isso. Tudo que é de símbolo, de simbologia, eles abominam. Por quê? Porque é pagão. Por exemplo, eles não comemoram nenhuma data, nada, aniversário, essas datas padrões que a gente tem, nenhuma, porque tudo isso tem origem pagã. Aí, por exemplo, o aniversariante, o aniversário por ser de origem pagã, no dia do aniversário da pessoa, se ela vai comemorar isso, o espírito mal vai vir e vai atingir, vai prejudicar o aniversariante. E por aí vai. Então, eles não comemoram nenhuma data dessas, eles abolem essa questão de símbolo, inclusive a cruz. Ok? A salvação é pela fé e pelo que você faz, não é? Aí, parecido com a Igreja Católica. É possível perder a salvação. O universo tem bilhões de anos de idade. Cada um dos 6 dias criativos de Deus, em Gênesis 1, duraram 7.000 anos. Portanto, o homem foi criado quando a Terra tinha aproximadamente 42 mil anos. Eles também rejeitam o voto, o saudar a bandeira, cantar hinos nacionais, celebrar o Natal, celebrar aniversários. Eles recusam-se a servir as forças armadas. Foi confiado a Satanás a obrigação e o dever de fiscalizar a criação na Terra. Certo? Então veja que aí tem muitos pontos, né? Crenças assim, talvez algumas que você ache bem estranhas, outras que você já saiba, mas essas são algumas das centenas de crenças que eles têm, ok? E é importante a gente saber, não só o que eles creem, mas saber o que é que a Bíblia fala sobre isso. Como eu disse, a gente não tem como, no nosso tempo aqui, exaurir tudo isso, refutar. Talvez a gente tenha um momento, né? A gente poderia organizar um momento só para trabalhar, fazer o contraponto das crenças. Talvez seria bem legal a gente pensar em algo desse tipo. Hoje não tem como a gente fazer isso. Mas veja aí o tanto de crenças. Tem essa ideia da transfusão de sangue, né? Que eles não fazem. A base é porque o sangue é vida, então Deus é o dono da vida, então a gente não pode fazer esse tipo de coisa. E aí você pergunta, como é que eles lidam isso no dia a dia, né? E os testemunhos de Jeová que precisam de cirurgia, eles investem muito na medicina nesse sentido. E já há procedimentos que são feitos, né? Muitos procedimentos são feitos sem a necessidade de uma transfusão de sangue. E eles estão começando a incentivar isso, na verdade já faz um tempo, de que a comunidade científica tem incentivado e enfatizado que não somente as testemunhas de Jeová deveriam se submeter a esse tipo de procedimento, sem transfusão de sangue, mas todas as outras pessoas, porque tem benefícios, não é? A recuperação é muito semelhante ao normal, não tem consequências, danos à saúde, enfim, e uma série de outras coisas. Eles alegam que financeiramente não é custoso, é algo viável, né, algo possível, e incentivam muito isso. Então, começam a incentivar muito isso, meio que tentando estimular o restante da sociedade a aderir, né, a esta prática, a esse tipo de coisa que eles fazem. Ok? Eu queria chamar a sua atenção para um outro ponto muito importante também, diante de tudo isso, porque eu sei que e foi intencional, eu acredito que desde o início você deve estar assim, parece que tem uma coisa, fala uma coisa, aí diz outra, é uma coisa muito complexa, um paradoxo. É isso mesmo. E isso é fruto, não é? Das mudanças constantes, e não só disso, mas como crente, né, que nós somos, cremos no Senhor Jesus Cristo e temos a Bíblia como uma regra de fé e prática das nossas vidas, a gente sabe que essas coisas são formuladas por homens, né? Homens pegando a Bíblia e fazendo dela o que eles querem.
Então, não é para menos. Não é para menos. Esse choque, essa confusão, essa mudança o tempo todo. Então, não estranhe, por mais que seja estranho, não estranhe isso, porque é o que se espera de algo que foi feito por pessoas e muitas vezes com intenções extremamente egoístas, né? Pessoais, individualizadas, pensando apenas em si mesmo e tentando trazer como se fosse vinda de Deus, não é? Então, isso não é diferente. Eu queria chamar a sua atenção diante disso para as profecias, né? A gente já viu, quando a gente falou sobre a volta de Jesus Cristo, que muita gente, né, datou, disse o dia, o momento, a hora, como é que ia ser e tudo. Com os testemunhos de Jeová já aconteceu. E a gente até já viu, já passamos por isso hoje aqui. Mas eu queria chamar a sua atenção novamente para esse aspecto e queria que você lembrasse de um texto das Sagradas Escrituras, né, que diz assim, Deuteronômio 18, 22. Quando o profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com presunção a falou o profeta. Não temerás. Se alguém faz uma falsa profecia e diz que vem de Deus, então ele é um falso profeta. E nós não devemos dar ouvido a isso. E aí eu queria que diante disso, diante da Bíblia, né, na palavra do Senhor, a gente prestasse atenção em algumas profecias que eles fizeram. Né? As profetadas, vamos dizer assim. Olha, Jeová tem um profeta para ajudá-los, para diverti-los dos perigos e para declarar as coisas por vir? Estas questões podem ser respondidas afirmativamente. Quem é este profeta? Este profeta não era um homem, mas era um corpo de homens e mulheres. Era um pequeno grupo de seguidores de Jesus Cristo, conhecidos naquele tempo como International Bible Students. Hoje, eles são conhecidos como testemunhas cristãs de Jeová. Certamente, é fácil dizer que este grupo atua como profeta de Deus. Então, perceba que eles se intitulam, né, este grupo, profetas, aí da parte do Senhor, né, do Deus Jeová, como eles dizem, e, obviamente, que fizeram as suas profecias. E aí eu queria que a gente pensasse um pouco nisso aqui. Né? Porque se isso aqui está equivocado, a gente já sabe, isso aqui já diz um pouco da base, da essência. Né? Então, perceba, em 1899, olha, a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso, Apocalipse 16, 14, eles falando lá, né, do final, que terminará em 1914. Com a completa ruína do atual estado da Terra já começou. Então, eles afirmaram que o final de tudo se daria em 1914. Cristo viria, mas ele viria como um espírito, certo? E a pergunta é, o final do mundo, o final de tudo, acabou em 1914, não é? Aí segue, 1897, um texto diz, Nosso Senhor, o Rei indicado, está agora presente, desde outubro de 1874. 1916, a cronologia bíblica aqui apresentada mostra que 6 grandes dias de 1000 anos, começando em Adão, estão terminando, e o grande 7º dia, o reino de 1000 anos de Cristo, começou em 1873. Aí segue, 1918. Entretanto, nós podemos confiadamente esperar que 1925 será marcado pelo retorno de Abraão, Isaac, Jacó e dos profetas, particularmente daqueles nomeados pelo apóstolo em Hebreus 11, para a condição de perfeição humana. A data... Aí, agora, vá percebendo a mudança na escrita, viu? Dos textos dele, ele mesmo escrevendo e desfazendo, muitas vezes. Aí diz assim, a data 1925 é mais distintamente indicada nas escrituras que a de 1914. Olha lá. Nosso pensamento é que 1925 está definitivamente indicado pelas escrituras. Assim como Noé, o cristão de hoje tem muito mais em que basear a sua fé do que Noé tinha para basear a sua fé no dilúvio vindouro. Aí diz assim, o ano de 1925 chegou. Com grandes expectativas, cristãos têm esperado por este ano. Muitos estão confiantemente esperando que todos os membros do corpo de Cristo sejam transformados para a glória celestial durante este ano. Isto pode acontecer ou não.
No seu devido tempo, Deus irá cumprir seus propósitos concernentes ao seu povo. Os cristãos não deveriam estar tão ansiosos acerca do que pode acontecer este ano. Aí, olha, era esperado que Satanás tentaria injetar nas mentes dos santos o pensamento em que em 1925 deveriam ver o fim da obra. Alguns anteciparam que esta obra, em 1926, que alguns anteciparam esta obra terminaria em 1925. Mas o Senhor não estabeleceu isto. A dificuldade é que os amigos insuflaram suas imaginações além da razão. E que quando as suas imaginações estouraram em pedaços, eles estavam inclinados a aceitar qualquer coisa. Percebe já uma tentativa de correção e justificativa do que foi proferido? Aí avança. Existe uma medida de desapontamento da parte daqueles que creem em Jeová a respeito dos anos de 1917, 1918 e 1925. E eles também aprenderam a parar de fixar datas. Tudo isso estão nos escritos deles, ok? Como está aí bem colocado. Seguindo. Recebendo o presente, as crianças marchidas, umas às outras, não por um brinquedo ou por um tempo de diversão, mas um instrumento levantado por Deus para a obra mais efetiva nos meses que restam antes do Armagedon. Verdade, existiu no passado quem predisse o fim do mundo, inclusive especificando uma data. Nada ainda aconteceu. O fim ainda não veio. Eles são culpados de falsas profecias. Por quê? O que estava faltando? Estava faltando aquele a quem Deus dirige e evidencia que o está guiando e usando. Consegue perceber como foi mudando, como as profecias não se cumpriam, o que eles estavam dizendo, e eles tentando ajustar, arrumar justificativa, corrigir aquilo que tinha sido feito. Por que você está olhando para 1975? Olha o questionamento. Né? Então, Russell disse que Cristo viria em 1914. Lembra lá do fundador? Para os testemunhos de Jeová, Jesus já veio. Aí perceba essa citação. Alguns podem citar palavras dos anjos. Esse Jesus que dentre vós foi recebido no céu, assim virá do modo como veste ir para o céu. Notem, porém, que esse texto não diz que ele virá com a mesma aparência ou no mesmo corpo, mas somente do mesmo modo. O que isso aqui quer dizer? Russell fez a profecia, Jesus Cristo não veio, foi questionado, eles foram questionados, aí qual foi a saída de Russell? Foi dizer que, olha, não, ele veio, mas ele veio em espírito, certo? Aí ele diz assim, ó, como diz aí no final da citação, notem, porém, que este texto não diz que ele virá com a mesma aparência ou no mesmo corpo, mas ele veio somente no mesmo modo, tentando dar uma saída. Ele veio, mas ele não veio do mesmo jeito que veio no início. Ele não veio da mesma forma, né? Mas ele já veio, ele veio em espírito. Ele não veio do mesmo modo. Foi essa saída que Russell achou para se esquivar de todo o questionamento e de tudo que causou, não é? Porque também queria lembrar você que quando ele relata que vai vir, o que é que estava acontecendo nesse período aí? 1914, o que é que está acontecendo naquele momento ali? É tempo de guerra. Ixi, cadê a paz que Jesus Cristo ia trazer? Cadê a paz que ia reinar? Não é? Ali no reino de Deus. Não tinha. Pelo contrário, aqui na terra estava havendo era guerra e destruição. Então, ele tenta sair dessa forma aí. Cristo não veio, né? Então, ele diz, a data era correta, porém eu equivoquei-me quanto à forma. O reino não terá caráter material e visível, como havia anunciado, mas será espiritual e invisível. E assim ele tentou sair definindo. E aí a questão para nós aqui, diante de tudo isso, né, que a gente precisa pensar é o seguinte. O TJ pode até dizer que a organização está aprendendo, né? Está crescendo, está desenvolvendo e está ajustando algumas coisas. Ok. Se é assim,
se é dessa forma, como é que eles podem confiar naquilo que eles estão aprendendo agora? Aquilo que eles estão aprendendo agora diante da sociedade deles, lá, na torre, o que vem da torre de vigia, por exemplo. O que eles estão aprendendo agora não vai mudar daqui a pouco? Essa é uma pergunta que a gente levanta, não é, e que precisa de uma resposta. E aí a gente precisa lembrar das Escrituras, porque um verdadeiro profeta de Deus, ele não erra uma profecia. Deus não erra, não é? Somente um falso profeta erra. Então, o que a gente vê aqui, que a Organização das Testemunhas de Jeová, que proclama ser esse profeta de Deus, né? A gente viu a citação, né? Não é um homem, mas um pequeno grupo de homens e mulheres, não podem errar, né? Se são verdadeiramente profetas de Deus, não tem como. Então, a gente precisa lembrar disso, né? E lembrar do que Jesus Cristo avisou, do que Jesus alertou, ok? Porque hão de surgir falsos cristos, porque hão de surgir falsos profetas. Eles vão fazer grandes sinais, eles vão fazer grandes prodígios. De modo que, se fosse possível, eles enganariam até os escolhidos. Não é? Mateus capítulo 24, por exemplo, as Escrituras vão relatar isso para nós. Ok? Então, esse aqui é um ponto que a gente não pode deixar passar. Não pode deixar passar. Cristo voltará de forma visível, não invisível. E aí você tem vários textos para isso. Jesus Cristo, quando, na própria ressurreição, né, sem pensar ainda agora na segunda vinda, mas na ressurreição, Jesus apareceu para Tomé, não só em espírito, mas Jesus apareceu com o corpo visível. A gente vê ali no final de João, por exemplo, capítulo 20, naquele episódio de Jesus com Tomé, claro, Jesus glorificado, sim, mas com o corpo, né? Com o corpo. No final, na segunda vinda, ele vai vir de uma forma visível, não é? Outra coisa, nenhum homem sabe quando será a sua volta. Já temos falado sobre isso, não é? A batalha do grande dia, do Deus Todo-Poderoso, o Armagedon, não é? Terminará em 1914, com a derrocada lá completa do governo do mundo, né? Como eles dizem aí, e o pleno estabelecimento do reino de Cristo. A gente sabe que não. A gente sabe que não, né? Então, é importante lembrar disso aí, ok? Uma outra crença que eles negam, uma outra doutrina que eles negam, né, e muito fundamental para nós, é a Trindade. Então, veja a citação deles aí. Satanás deu origem à doutrina da Trindade. Isso é muito forte. E aí também eles vão dizer que Tertuliano inventou isso. Olha a citação deles. Um contemporâneo de Teófilo na África Setentrional, o escritor latino chamado Tertuliano, da cidade de Cartago, de fronte à Itália, escreveu uma defesa de sua religião e introduziu nos seus escritos a palavra Trinitas, que quer dizer trindade. Naquele tempo em diante, a doutrina trinitária veio a infectar cada vez mais a crença dos anciãos professos. Tal doutrina é absolutamente alheia ao verdadeiro cristianismo. Nem se encontra a palavra Trinitas nas inspiradas escrituras gregas cristãs. Tampouco se acha a palavra Trinitas nem mesmo na tradução latina da Bíblia, que é a Vulgata. Então, nega deliberadamente a ideia da Trindade. Então, assim, eu queria que você observasse o seguinte: isso aqui é injusto. Eu acho isso aqui muito desonesto, não é? Porque quando a gente fala que de Newton, por exemplo, da lei da gravidade, ninguém diz que foi Newton que inventou a gravidade, né? Ninguém em sã consciência vai dizer um negócio desse. Mas Newton, ele elucidou algo que já existia, né? Da mesma forma, Tertuliano. A Trindade já existia, a doutrina já existia, o Deus Trino já existia. Então, Tertuliano viveu no momento, ali nos primeiros séculos, que muitos concílios foram criados. E nesses concílios, por exemplo, a Trindade foi muito trabalhada, não é? Alguns querendo deturpar, outros defendendo e reorganizando, até que chega ali no concílio em Calcedônia e ela é de fato definida, ela é reconhecida. Que não, ela está aqui na Bíblia, claramente, né? Temos a Trindade nas Escrituras. E Tertuliano foi um desses, né? Que elucidou de uma forma muito clara, dentro das nossas limitações, né? Porque, querendo ou não, estamos falando do Deus eterno,
mas ele elucidou a doutrina. E não que ele seja o inventor da doutrina. Então, eu acho um pouco desonesto fazer uma declaração dessa, não é? Porque não tem a palavra trindade na Bíblia, e só por causa disso não existe a trindade. Não existe salão do rei na Bíblia. E por que existe salão, né? Não faz muito sentido esse argumento. Então, eu acho um pouco desonesto e nesse tipo de argumentação. Não é? Então, eles negam a trindade. E eu queria que você pensasse comigo aí, justamente sobre o que, as Escrituras falam. Então, primeiro, a Bíblia deixa muito claro que há um Deus só. Não é? Eu queria ler dessas referências aí, você pode ler depois. Eu queria ler apenas esse primeiro aí, ok? 1 Reis 8,60. Vamos ler um aí para a gente, dentre todos esses aí. Diz assim, 1 Reis 8,60. Para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Só há um Deus, né? Só há um Senhor, só há um soberano, um criador dos céus e da terra e de tudo que existe. Então, isso é muito claro. A gente já percebe que há um único Deus. E aí vão ter outras referências, você pode olhar. Mas nós percebemos também que 3 são chamados Deus na Bíblia. Nós percebemos que o Pai é chamado de Deus, o Filho é chamado de Deus e o Espírito Santo é Deus. Não é? Então, vamos ver aí Mateus, capítulo 6, verso 26, para a gente perceber o que está colocado aí no slide. Mateus 6, verso 26. Olha o que é dito. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, perceba, o vosso Pai Celeste sustenta, né? O Pai Celeste sustenta as aves do céu. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Aí vai comigo para o verso 30. Veja o paralelo que vai ser colocado aqui. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Consegue perceber o paralelo entre Pai Celeste e Deus? Como é que o autor de Mateus está colocando aqui? Em paralelo, mostrando que o Pai é considerado Deus. Não é? O Pai Celeste é o mesmo que Deus. É aquele que veste, aquele que cuida, aquele que alimenta as aves, os lírios, não é? E, inclusive, os seus próprios filhos. Então, o Pai é reconhecido como Deus nas Escrituras. E tem outros textos, ok? Mas vamos para frente. O Filho é chamado de Deus. Você tem, vamos lá, texto bem conhecido nosso. João, né? João fala muito sobre isso. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse verbo, né, a palavra, ou como está lá o logos, que é justamente no decorrer do capítulo 1 e do Evangelho de João, você vai perceber que é o Senhor Jesus Cristo. E aí, capítulo 10 de João também, um outro texto, versículo 30, quando ele diz assim, eu e o Pai somos um, não é? Aí você vai mais para frente, João 28, João 20, 28. Olha o que diz. Lá naquele episódio com Tomé, inclusive, respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Tomé, numa atitude de adoração a Deus, está reconhecendo que Jesus é o seu Senhor. Jesus é Deus. Você vai lá para Filipenses, capítulo 2, do 5 a 11, aquele texto belíssimo, né? Jesus, sendo igual a Deus, não usurpou, né? Não foi orgulhoso, não foi soberbo, mas ele assumiu a forma de servo, se tornou homem, entende? E aí ele assumiu a mesma forma que Deus, não é? Então, mais uma vez, você vê as Escrituras enfatizando isso. Vamos para esse outro texto belíssimo, Colossenses capítulo 2. O que é que esse texto vai falar para nós? Colossenses 2, verso 9. Olha aí. Porquanto nele habita corporalmente o quê? Toda a plenitude da divindade. Né? Então, você vai para Hebreus também e vê aí mais uma vez o Filho sendo
chamado e considerado Deus. Hebreus capítulo 1. Olha o que diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também o fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Entende? Então, além de tudo isso, de vários outros textos, ainda tem a autoconsciência de Jesus Cristo, que eu queria lembrar a você. Porque Jesus Cristo se autoafirmou Deus. Né? Na expressão, quando ele diz eu sou, fazendo a conexão lá, né? Que Êxodo, por exemplo, vai falar muito, né? O nome, vamos dizer, o nome próprio de Deus, né? Deus diz eu sou. E Jesus fazendo constantemente essa identificação, né? Dizendo eu sou, o Evangelho de João vai falar muito disso. Jesus disse que tinha anjos, Jesus disse que tinha os seus eleitos, Jesus perdoou pecados, algo que só Deus pode fazer. Né? Jesus reivindicou poder, autoridade. Então, ele tinha essa consciência de que ele era Deus, de que ele era o Senhor. Então, a gente percebe isso claramente nas Escrituras. E aí a gente percebe que o Espírito Santo é Deus. E aí, vai lá para Atos, capítulo 5, aquele texto, né, conhecido todos nós, já se Deus quiser nós vamos expô-lo também no domingo à noite, mas aquele episódio de Ananias e Safira. Olha o que diz, veja comigo. Então disse Pedro, versículo 3, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses, aí ele diz, ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder. Aí ele diz assim, ó, como, pois, assentastes no coração este desígnio? Aí é o que ele fala, não mentistes aos homens, mas mentistes a Deus. Veja, no versículo 3 ele diz, mentiu a quem? Mentiu ao Espírito Santo. Quando chega no versículo 4 ele diz, mentistes a Deus. Não é? Eles estão aqui em pé de igualdade. Ou seja, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é o Senhor. Ok? Então, também a gente percebe nas Escrituras que as obras que o Espírito Santo faz são obras divinas. Não é? As qualidades divinas a gente percebe no Espírito Santo. São atribuídas a ele. Aí você tem texto como João, capítulo 3, verso 8, 16, 8 a 11, e 1 Coríntios 12, 4 a 11. Então, e várias outras referências também que podem falar disso. Pastor Wagner. Vamos lá. Há um Deus só, certo? Aqui a gente está pensando sobre trindade. Nós já vimos isso. E nós já vimos que três são chamados Deus. Ok? São dois aspectos aqui dentro dessa definição de trindade. Aí vamos avançar. Diga aí, Jonas. Pastor, eu não sei. Eu nunca peguei numa Bíblia Testemunho de Jeová, mas eu creio que nela a Bíblia não tem nem 1 João, nem 2 nem 3 João. Porque eu citei uma vez o tríplice testemunho sobre Cristo, 1 João 5, 7, e eles ficaram sem resposta. Não sei por quê. Eu olho já para você e confirmo com você aqui se tem ou não. Eu tenho ela aqui. Viu? Porque eu estou achando que esse texto que você citou é um texto... É aquele texto que fala diretamente da Trindade. Porque foi adicionado em 1500. É Exatamente. difícil você falar esse texto. Esse versículo aí, ele não é considerado inspirado. Então, as versões já nem colocam mais ele. Então, provavelmente, quando você o citou, na deles não tinha, aí acho que talvez eles nunca tinham falado sobre isso, talvez não souberam conversar. Mas, provavelmente foi isso. Vamos lá. Terceiro aspecto. Há um só Deus, 3 são chamados Deus, e os 3 são iguais. Ok? E aí eu queria que você percebesse que há uma distinção entre as pessoas chamadas de Deus aqui no Antigo Testamento. Olha lá. Acho que essa frase está errada. Primeiro, você tem o batismo, não é? Em que você tem a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito. Ali em harmonia, e o texto apresentando ele com uma igualdade. Você tem o texto da comissão, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
certo? Eles têm uma relação de igualdade ali também. Você tem algumas saudações no início dos textos das cartas que são enviadas, também no final delas. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, vai trabalhar mais uma vez a Trindade, trazendo essa igualdade, essa relação entre eles, e esse relacionamento de coordenação, não é? Atividades que são feitas com uma certa coordenação, mostrando justamente a igualdade entre entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ok? Então, são textos que a gente percebe as três pessoas da Trindade ali em pé de igualdade, aparecendo nas Escrituras. Essa frase aqui, ela desconsidera ela, viu? Há uma distinção entre pessoas chamadas de... Considere só as referências aqui. Acho que ela ficou aqui de forma errada. Então, os três são iguais, ok? E os três como pessoas distintas. E aí eu vou chamar a sua atenção para Salmo 110, conhecido nosso também, a gente falou sobre ele recentemente aqui na igreja. Salmo 110, versículo 1, que diz assim, ó, disse o Senhor, quem foi que disse? Davi. Disse o Senhor, Davi que está dizendo, né? Que o Senhor disse ao Senhor dele, assenta-te à minha direita. Então perceba o que Davi está dizendo. Disse o Senhor ao meu Senhor, né? Fazendo uma distinção entre Senhor e Senhor. É até estranho a gente ler. Mas Davi está aqui fazendo essa afirmação. Disse o Pai ao Senhor Jesus Cristo, né? À luz do Novo Testamento, a gente vai ver como esse texto vai ser aplicado. Então, isso é muito interessante. Então, a gente percebe que eles são distintos. À medida, mesmo que eles sendo iguais, mas eles também são distintos. São três pessoas, ok? É um Deus, mas três pessoas, são distintos. Você tem a pessoa do Pai, você tem a pessoa do Filho e você tem a pessoa do Espírito Santo. Em muitos momentos nas Escrituras, você vai perceber eles aparecendo, como aqui, por exemplo, de uma forma distinta. Né? Você tem momentos em que fala-se do Pai e do Espírito, tem momentos que fala-se do Pai e do Filho, né, do Espírito e do Filho, tem momentos que então fala, aqui como está falando, do Senhor e do Senhor. Ok? Isaías 48, 16. Vamos lá. Vamos ler todos, não? 48, 16. Chegai-vos a mim e ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que isso veio acontecendo, tendo estado lá. Agora o Senhor Deus me enviou a mim o seu Espírito. A gente viu também lá em Atos, né, Jesus Cristo sendo assunto ao céu e enviando o Espírito. Então, mais uma vez, mostrando ali as pessoas da Trindade e essa distinção. Então, queridos, a Trindade, ela é real, certo? É um só Deus, ok? Três pessoas são chamadas de Deus nas Escrituras. Esses três, eles são iguais, mas eles também são distintos. Então, a base da existência, a gente chama, né? Ela é singular, mas ela é plural, não é? A gente tem a unidade e a diversidade. Por isso que a realidade é assim, porque reflete o Criador. Ok? Então, negar a Trindade é ser antibíblico. Ok? Como nós já vimos, o testemunho de Jeová diz que Jesus Cristo não é Deus, não é? Mas ele é o primeiro que foi criado, e a partir dele ele criou todas as outras coisas. A ideia de como se ele fosse um ser inferior, não é? Um ser divino inferior. E é justamente quando Colossenses vai escrever, Paulo vai escrever Colossenses, na verdade, ele refuta justamente isso. Um público para quem ele está escrevendo que acredita no demiurgo, no Deus menor, não é? Muitos estavam justamente desconsiderando a divindade de Jesus Cristo, a supremacia de Jesus Cristo, e Paulo então vai refutar isso. E ele vai dizer, não é, que ele é o primogênito de toda a criação, ok? E a ideia de primogênito não é a ideia de ser o primeiro filho criado. Não é essa a ideia, certo? Cronologicamente. Essa aqui a gente olha logo para esse sentido porque a nossa mentalidade ela é ocidental. Mas se você lembrar de como era como era essa ideia de primogênito para a mentalidade oriental,
você vai entender o que Paulo está colocando ali, certo? E, obviamente, que dentro de todo o contexto de Colossenses, no próprio texto, né, de Colossenses, capítulo 1, do verso 15 ao 17, você vai perceber que a ideia ali é a ideia de importância, certo? De primazia, Jesus Cristo sendo aquele que é o primogênito é o que tem a responsabilidade, é que tem a honra, certo? É que ele vai ter os privilégios ali por ser o primogênito, por ele ter essa importância. Lembra lá, né, Esaú e Jacó, como o Antigo Testamento tratava essa ideia da primogenitura. Esaú não deixou de ser filho, mas sobre Jacó veio toda a descendência, veio toda, né, uma história. Então, essa ideia de primogênito, ela diz respeito justamente a essa questão de importância, ok? E, então, queria ver com você também esse texto de Apocalipse, capítulo 19, do verso 13 ao 16. Alguém poderia ler, por favor? Apocalipse 19. Oi, oi. Tem alguém aí? Tô aqui. 13 a 16, é? 13 a 16. Está vestido com um manto tinto de sangue, o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam no exército que há no céu, montado em cavalos brancos, com vestidura de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Muito bem. Compare isso daí com 1 João, ou com João, capítulo 1, verso 1, não é? Aquele texto conhecido, que diz que Jesus, o Verbo, era Deus, estava com ele lá. E Jonas, leia agora 1 Timóteo 6, 14 e 16. A gente viu em Apocalipse o que é dito sobre o Verbo. A gente vê em João, capítulo 1, Jesus Cristo sendo identificado como o Verbo. Vamos ver agora o que é que Paulo vai dizer em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 14 a 16. Leia aí, por favor. 6, 14 a 16, né? É. Deixa eu ver aqui. Que guardas o manto imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele a honra e poder eterno. Amém. E aí, o que é que a gente percebe nessa comparação? O que é dito em Timóteo? Quem é esse aí? Quem é? O filho é chamado de quê? Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Exatamente. Né? Então a gente percebe aí, bem interessante, de todos os outros, além de todos os outros que a gente já viu, né? Afirmando e alegando que Jesus é Deus, o próprio Jesus dizendo que ele e o Pai é um, a gente percebe aí também nessa comparação de texto, como esse verbo, como o Senhor, ele é definido aí, a gente percebe a sua divindade, a sua grandeza, e o que ele vai fazer, inclusive, lá no final das coisas. João, capítulo 1, versículo 1, é um dos textos em que, muitas vezes, os testemunhos de Jeová colocam alguns evangélicos em maus lençóis, porque eles vão usar um linguajar das línguas originais, do grego. E se você ler a tradução do Novo Mundo, né, que é a Bíblia que eles usam, você vai perceber que esse é um dos textos que eles modificaram para se adequar àquilo que eles creem. Então, como eles acreditam em Jesus Cristo, dizendo que ele não é Deus, né, que ele é um ser divino inferior, como se fosse essa primeira criação, João capítulo 1, versículo 1, na tradução dele, está assim, ele era um Deus. O verbo era um Deus, certo? E Deus com D minúsculo.
Qual é o argumento deles? Qual é o principal argumento deles dentro desse texto? Não existe o artigo. Então, se não existe um artigo antes, então fica um artigo definido, né? Então fica indefinido. E aí, por isso que é um Deus, não é? Não é o Deus, Jeová. Ele não é o Deus, ele é um Deus. E aí, em cima disso, eles vão defender essa ideia de que Jesus não é Deus. Isso é uma falácia, isso é um erro, porque a gente percebe nas Escrituras, infelizmente o tempo não dá para a gente aprofundar nisso, mas muitas vezes nas Escrituras aparece, né, expressões, substantivos, nomes próprios, ou nome de livros, sem um artigo, e eles continuam sendo definidos. Tem uma citação no livro de 1 Pedro, por exemplo, uma sentença inteira ali na saudação, nenhuma das sentenças tem artigo. E todos os substantivos são definidos. Não só porque não tem. Então, ele pega uma coisa, generaliza e se adequa àquilo que eles acreditam. Não, se não tem um artigo, é indefinido. Não necessariamente. Não é assim que funciona a língua grega, o grego koiné no Novo Testamento, certo? Então, Pastor, isso é uma falácia. E um outro aspecto, muito rapidinho, muito importante diante disso é o seguinte: em alguns textos, eles fizeram uma mudança. Eles colocaram eles deixaram indefinido. Mas em vários outros textos, na própria tradução do Novo Mundo, eles não mudaram. Então, depois eu posso até passar para vocês outros textos, para a gente analisar e ver como eles não mudaram. Então, eles usaram 2 pesos, 2 medidas. Em uns textos eles mudaram, em outros não. Não é? Em outros textos continua não tendo o artigo e eles tratam como definido. Mas aqui em João 1, não. É indefinido. No próprio capítulo 1, versículo 6, versículo 12, versículo 18, eles não vão usar o mesmo critério. Pode ler a tradução do Novo Mundo. Talvez daqui para frente eles mudem, que o povo começa a falar, né, disso. Você falou, eles vão lá e mudam. Você falou uma vez para mim João 1,14 também. Também. No 1 eles não definem, no 14 eles definem. E outra coisa que também não faz sentido é porque eles dizem que só existe, assim, a Bíblia diz, e o texto que ele usou do Velho Testamento, é que só existe um Deus. E mesmo que assim, na minha visão, mesmo que João 1, capítulo 1 fala que existe um Deus, eles estão se contradizendo, porque não importa se é um Deus menor ou se é um Deus um pouco inferior, meu amigo, é outro Deus. Então ou existe um Deus, ou existe Deus e um Deus um pouquinho inferior. Exato. Exatamente. E aí, qual é a implicação disso? Porque dizer que Jesus Cristo não é Deus, o Deus verdadeiro, e ao mesmo tempo dizer que a minha salvação está nele, como é que pode? Como é que ele vai me salvar? Ele não tem condição de me salvar. Só quem tem condição de salvar a gente é Deus. E eles dizem, não, Jeová é o Deus verdadeiro. Mas se eu nego Jesus Cristo e sigo Jesus Cristo como meu Salvador, é uma incoerência maior do mundo. Entendeu? É um absurdo isso. Como é que ele vai me salvar se ele não é Deus? Não tem como. Ele não tem como isso. E aí, talvez por isso, eles agreguem a ideia das boas obras, né? De você fazer alguma coisa, de você seguir o que Jesus ensina para ver se você é salvo. Então, é uma coerência dentro do sistema também, certo? Então, Jesus, ele é Deus, ok? Salvação somente em Cristo. E aí, Atos capítulo 4, né? Versículo 12. Eu queria ler só um texto com você, rapidinho, que eu mencionei aqui, quando a gente estava falando, rapidinho, desculpa aí, quando a gente diz Jesus é Deus, ok? E eu mencionei para vocês, além daí dessa questão de João 1, mas também a ideia de Cristo ser o primogênito, né, de toda a criação, lá em Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 17, eu queria que você observasse comigo o Salmo 89 e percebesse comigo o argumento que eu fiz para vocês, né? A ideia de primogênito como o mais importante. Aí veja o Salmo 89, versículo 26 e 27. Ele me invocará dizendo: Tu és meu Pai, meu Deus é a rocha da minha salvação. Aí olha, falo-ei por isso meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Oxe, Davi não era o primogênito, no sentido de ordem numérica. Davi era o último. Ele não. Mas Deus está dizendo que vai fazer dele o primogênito. Certo? O rei.
mais importante de Israel, do qual viria o descendente, o Salvador, o Salvador, o Salvador. Entende aqui? Então, primogênito aqui, a ideia é justamente de importância, de ter essa honra, de ter a responsabilidade por ele ser o primogênito. Ok? Então, essa é a ideia justamente lá de Colossenses, capítulo 1, verso 15 a 17, que a gente trabalha também junto com a ideia de Jesus sendo Deus, né? Aí em João, capítulo 1, agregando essas duas informações. Tá certo, gente? Então, voltando aí rapidinho, nosso tempo já está, estourei aqui 10 minutos, mas só para a gente concluir aqui, vamos ler Atos 4:12 somente, aqui em relação à salvação somente em Cristo. Atos 4:12, que diz assim, ó: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ele está falando de quem? Jesus. Você leu o versículo 11. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Então, somente em Jesus Cristo há salvação. Tem esse negócio de Jesus e a gente. Jesus e o que eu faço. Não. É somente em Jesus Cristo. A salvação é graciosa. Efésios, né? Aquele texto muito conhecido nosso. Ok? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não é pelo que nós fazemos, justamente para que a gente não se glorie. É um dom de Deus, ok? É graça, é um presente dado pelo Senhor, né? A cada um de nós. Então, é pela graça, mediante a fé, ok? Como eu disse, eles acreditam na ideia da inexistência aí, né? Do inferno e do tormento eterno. Ok? Então, as escrituras falam, Jesus falou muito sobre o inferno, a Bíblia fala sobre o inferno é real, né? O fogo eterno, o juízo eterno, o lago de fogo. Então, o inferno é real e, infelizmente, quando Jesus voltar, aqueles que não creram nele vão ser lançados neste lugar aí, não é? Então, aí tem algumas referências, isso fica muito contundente para nós. E aí também eles acreditam na ideia do sono da alma. A Bíblia não fala disso. A Bíblia fala de que mortos, ou salvos ou não salvos, quando morrerem, eles vão ficar em um estado intermediário. Conscientes. Ok? Então, não existe que essa alma está sono da alma até depois ser destruído, não. Eles vão estar conscientes, vivendo essa nova realidade após a morte, até o momento em que tudo seja consumado, ok? Por exemplo, nós salvos morremos, estamos lá no céu, temporariamente, porque Jesus Cristo vai voltar e aí nós vamos então, aí ele diz, né? Vai ressuscitar, quando ele vier, ele vai ressuscitar os mortos, vai levar os vivos, salvos, e aí então ele vai dar continuidade no seu projeto. Então isso é muito forte aí para nós e também é muito claro diante das Escrituras. Então, o inferno existe e será um local de tormento eterno. Tá bom, gente? Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Jesus foi a primeira criação. Aí só uma citação, né, do que a gente estava pontuando, a citação deles, aí estudo perspicaz nessa literatura aí. Ele diz, a primeira criação de Jeová foi seu filho unigênito. O princípio da criação de Deus, o primogênito de toda a criação, foi usado por Jeová na criação de todas as outras coisas, mas nos céus e na terra, as coisas visíveis e as coisas invisíveis. O que a gente já estava trabalhando aí e pontuando aqui, ok? Muito bem. E só para fechar, eles dizem também que Jesus não deve ser adorado, não é? Mas Jesus já foi adorado por homens, Jesus é adorado por homens, por ele ser Deus, não é? E aí no texto que a gente viu de João, por exemplo, a gente leu só um versículo, mas você pode ler do 24 ao 29, e você vê que Jesus aceita a adoração de Tomé. Quando Tomé toca Jesus, que ele reconhece, Jesus vai, né, falar, Tomé, porque creste, né, porque viu, você creste, né, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Jesus faz essa exortação em relação ao crer, com visível e invisível, mas Jesus não questiona o fato de Tomé o adorar.
Mas aí é interessante, eu queria lembrar que eles também fazem uma deturpação nesse sentido de adoração, quando eles falam nessa questão de não adorar a Jesus. Porque eles vão dizer que a expressão que aparece na língua original do Novo Testamento, no grego lá, é um elogio, certo? É apenas um elogio reverente. Não é um ato de adoração. Isso aí é uma forçação de barra gigantesca. Não existe isso no Novo Testamento. Os estudiosos, eu não estou falando isso por mim, não. Falando baseado em pessoas que são versadas na língua original, né? Que diante de análise, não existe isso, de que esse termo é usado para um ato não religioso, simplesmente um elogio, não é? Simplesmente, vamos dizer assim, uma submissão que expressa um elogio. Não, muitos textos deixam isso claro, certo? Nas escrituras, que é feito, esse ato é feito um ato de adoração a Jesus Cristo. Tomé, quando faz esse reconhecimento do Senhor e ele se coloca daquela forma diante de Jesus, ele o está adorando, certo? Adorando, não fazendo simplesmente um elogio. Senhor mestre, Senhor, é uma adoração, ok? Jesus parece glorificado, né? Mas com o corpo, não somente o espírito. Eles vão dizer que foi só espírito, não foi com o corpo. A Bíblia não desmente isso. Isso não é verdade, ok? Muito bem. Deixa eu ver. Pronto. Então, tem algumas outras coisas, mas o nosso horário já chegou. Aí, gente, alguma pergunta? Alguma coisa que eu não deixei claro? Tentei correr um pouquinho aí, porque tem tanta coisa, muita coisa. Dá até para marcar aí outros encontros para a gente conversar mais, porque é um grupo que está bem próximo de nós e a gente lida com isso com frequência. Mas. Pastor, assim, eu sei que a observação foi feita. O senhor pensou uma coisa, mas na hora que o senhor falou, eu achei interessante dizer isso, porque o senhor falou do conceito de primogênito no Velho Testamento, né? Sim, sim. Só que, tipo assim, eu sei que nós que entendemos, nós entendemos que a Bíblia não fala que Jesus é só primogênito. A Bíblia também fala que ele é unigênito. Então, por isso, o sentido de que ele é o único. Então, assim, não é nem uma pergunta, é só uma observação. Porque quando eu ouvi você falando, veio dentro de mim assim, caramba, é importante talvez uma pessoa dizer, então... Porque o conceito de primogênito não quer dizer somente que ele é único. O conceito de primogênito, desde o início até hoje, não é dizer que a pessoa é única. Mas a Bíblia fala que ele é primogênito e ele também é unigênito. Então, só essa observação. Eu sei que todo mundo entendeu isso, mas eu achei interessante dizer isso. Porque Ok, talvez alguém não tenha entendido, isso é muito importante dizer. Ele é primogênito e ele é unigênito também. Ok. Pois bem, então, que o Senhor nos ajude, né, nos dê o discernimento para a gente lidar, quando a gente conhecer pessoas assim, quando essas pessoas chegarem até nós, para que a gente possa conversar com essas pessoas. Dificilmente eles vão querer nos ouvir quando a gente discordar, né? Na prática a gente tem visto isso. Quando a gente discorda, que a gente ouve, mas quando a gente discorda, geralmente o pessoal eles dão uma resistida. Mas se você tiver a oportunidade, que você converse, né, dialogue e transmita o verdadeiro evangelho para eles. Nós não os consideramos como irmão em Cristo, consideramos aí uma seita, embora se diga cristã, né, mas com as suas heresias, porque negam pontos fundamentais como Trindade, como Jesus, a divindade de Jesus Cristo, como a salvação, não é? Sendo feita por obras e em Jesus Cristo, como a própria perda da salvação. Então, são doutrinas fundamentais e essenciais para nós, e aí não tem como comungar com esse tipo de crença e de segmento, certo? Mas sempre deve exigir o respeito, né? E com certeza amar ao próximo como a nós mesmos e aproveitando as oportunidades para testemunhar do nosso Salvador, ok? Muito bem. Obrigado, pastor Wagner. Lembrando a todos que o objetivo desse curso de religiões e seitas não é esgotar tudo, né? Não é trazer todas as informações, mas você ter uma noção do que aquela religião ou seita trata, né? Quais são os princípios básicos e os contrapontos. Subentende-se que vamos estudar a Bíblia dentro da nossa religião,
para combater esses contrapontos. Então, que sirva de norte, né, essa aula, e se você tem necessidade de estudar, de se aprofundar nisso, pesquisa nas escrituras, busca na palavra de Deus as respostas para isso. Mas, que é o mais importante, não deixa de falar, né, quando oportuno, da verdadeira palavra. Sim. Mas vamos orar, então. O Neto, tá aí? Prestando atenção na aula? Tô sim. O irmão pode orar aí para a gente encerrar esse momento, por favor. Posso sim. Oremos. Santo Deus, Pai amado, te rendemos graças, Pai, por essa noite, por esse dia. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor nos dá clareza através da Tua palavra, de conhecer sobre Ti, de entender a verdade. E te agradeço, Senhor, por essa aula do pastor Wagner, que o Senhor continue abençoando a vida dele, que o Senhor continue capacitando para estar ensinando a Tua igreja, guiando as suas ovelhas, ó Pai, no caminho certo, que é para Ti, Senhor. Nos dá uma noite de paz, de tranquilidade, guarde os nossos lares, guarde as nossas famílias, a nossa igreja e esteja conosco. É isso que eu oro em nome do Teu Filho Jesus. Amém. 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 E eu tenho certeza que o pastor Wagner, eu estou me comprometendo aí por ele, mas tenho certeza que ele está à disposição aí, se você tem alguma dúvida ainda de algum texto, se você for estudar e encontrou alguma questão, com certeza ele vai estar aí disponível para esclarecer e sanar aí a sua dúvida, tá bom?